Fala, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que estejam todos maravilhosamente bem, porque eu estou muito bem. E agora vamos para mais uma linda história, né, aqui com o professor Pedro, dar continuidade ao assunto iniciado no capítulo anterior, né? Então estamos trabalhando aí o período do Brasil, final do período colonial, início do Brasil monárquico, né? Então estamos trabalhando aí agora o início do primeiro reinado, né? A fase em que Dom Pedro I entra no poder. Então no capítulo anterior nós estudamos, por exemplo, o período joanino, né, que vai de 1808 a 1822 e avançamos na questão da Revolução do Porto, né, que fez com que Dom João voltasse para Portugal, e presenciamos, estudamos, analisamos e nos aprofundamos, sobretudo pelo Google Meet, no período em que o Brasil ele passa de uma colônia para ser um império, a partir do momento que Dom Pedro passa a abdicar da ida para Portugal para ficar no Brasil e assim ser coroado o primeiro imperador do Brasil, sendo ele coroado, claro, Dom Pedro I. Então, galera, é o seguinte, vamos dar continuidade nisso daí. Só que para a gente compreender esse período que eu falo, que é o período em que Dom Pedro I vai assumir o poder, é importante que a gente entenda, por exemplo, como que estava o Brasil nessa época. Então não tem como a gente entender as características de um reinado, as atitudes tomadas pelo monarca, se a gente não entender o que era que estava acontecendo nessa época, como que era a sociedade brasileira nesse período. Aí eu pergunto a vocês, que período é esse que estamos analisando? É justamente o início do século XIX, porque a gente sabe que o século XIX ele vai a partir do ano 1800 até 1899, isso é o século XIX, não é verdade? Então, pessoal, a gente vai trabalhar justamente o Brasil no século XIX, principalmente no início do século, porque é justamente no início do século que Dom João VI ele vai para Portugal e deixa seu filho aqui, que vai assumir, claro, proclamar a independência do Brasil no ano de 1822. Isso é o quê? Início do século XIX. Então, a gente precisa compreender como estava a sociedade brasileira nesse período. Então, a gente tem que entender como era a vida dos cidadãos que moravam, como eram as características sociais, culturais, políticas, religiosas do Brasil nesse período, né? Então, a gente deve entender isso para a gente não julgar esse período olhando com o olhar que temos hoje no período em que vivemos, né? Porque isso foi acontecendo justamente no decorrer do século XIX. Então, como é que era a vida das pessoas? Como é que era a vida dos homens, das mulheres, das crianças, dos escravizados, dos indígenas? É justamente isso que a gente vai entender na aula de hoje. A gente vai trabalhar justamente o período do reinado de Dom Pedro I, só que para a gente compreender isso, vamos estudar, claro, as características sociais no século XIX. E para entender, não é difícil. Só precisa o quê? Que vocês prestem atenção na aula, peguem papel e caneta e vão resolvendo os exercícios para fixarmos os conteúdos, tá? Então, o Brasil do começo do século XIX. Como era que estava essa sociedade nesse período, né? Então, a gente tem que entender que a população brasileira, no início do século XIX, ela tinha algumas peculiaridades, tinha algumas particularidades que as tornam diferentes do período atual, por exemplo, né? Então, aqui, ó, o Dom Pedro, a gente já viu que Dom Pedro I, ele foi coroado imperador do Brasil no ano de 1822. Primeira coisa que você tem que fixar é isso aí. Então vai anotando aí já, ó, Dom Pedro coroado no ano de 1822. Então isso só para a gente recapitular tudo aquilo que a gente já viu, né? Então aqui, ó, fim definitivo do período colonial brasileiro. E claro, isso acontece sem dúvida alguma. Se o Dom Pedro ele passa a ser imperador, o Brasil agora vai ser um império, uma monarquia. Diferente de antes, que Brasil era o quê? Apenas uma colônia do país que o colonizou e dominou, que era Portugal. Então, primeiro ponto, Dom Pedro passa a ser coroado imperador do Brasil e o Brasil automaticamente deixa de ser uma colônia e passa a ser um império. Anote isso aí, meu querido e minha querida. Vai anotando aí que isso é muito importante, tá? Essas informações vocês não podem deixar passar, belezinha? Então aqui, ó, a população do Brasil, ela, nessa época, no início do século XIX, ela tinha aproximadamente uns 4 milhões de pessoas em média, tá? Podia ter mais, podiam ter um pouco menos, mas a média era justamente de 4 milhões de pessoas. Hoje nós temos mais de 200 milhões, imagina o quanto não multiplicou a população brasileira em relação ao século XIX, comparado com o período atual. Mudou, aumentou bastante, né, de lá para cá, mas nessa época era apenas 4 milhões de pessoas, e a gente tem que compreender isso, porque o Brasil
o Brasil, com o passar dos anos, ele foi recebendo um número maior de imigrantes, né? Um número maior de imigrantes, diferentemente desse período, que embora recebesse muitos imigrantes, ainda não era o suficiente para comparar o período atual. E a gente deve se atentar no seguinte, se liga nisso. É o seguinte, desses 4 milhões de habitantes, a gente tem que entender, pessoal, que nem todos eram escravizados, nem todos eram indígenas, nem todos eram europeus e seus descendentes. A gente tem que entender que no Brasil tinha de todas essas pessoas, tá? Hoje não tem, por exemplo, pessoas remanescentes de indígenas remanescentes de quilombos, né? Descendentes daqueles que foram escravizados e ao mesmo tempo descendentes de europeus, de asiáticos, de várias populações. Ok, nesse período não era tão diferente. Claro que hoje é bem mais diversificado, mas naquele tempo era muito menos. Então, a gente tem que ter em mente o quê? Que desses 4 milhões de pessoas, mais ou menos 260 mil desses habitantes eram pessoas indígenas. E pouco mais de 1 milhão dessas pessoas eram pessoas brancas, tá? Pessoas brancas vindas lá de Portugal, da Europa, né? Também de alguns outros países, mas a maioria predominava enquanto português, tá certo? Então, mais ou menos 1 milhão dessas pessoas eram brancas. 500 mil eram pessoas negras, ex-escravizadas ou que nasceram libertas, tá? Então, 500 mil pessoas eram pessoas escravizadas. E assim, muito superior ao número de brancos era a quantidade de pessoas escravizadas. Mas a gente tem que se ligar no seguinte, pessoal. Quem era a população que era escravizada nesse período? Era justamente a população negra africana, né? Que era escravizada pelos portugueses na colônia. E quando o Brasil passou a virar um império, isso mudou? Não mudou, só piorou, tá? Então a população negra africana passou a ser escravizada, tá certo? Outra coisa que a gente deve compreender é justamente as populações que viviam nas zonas rurais, porque a gente tem que entender que o Brasil, ele passou a ser considerado e se desenvolveu enquanto um país rural. Isso quer dizer que a maioria da população ela se concentrava na zona rural, no sítio, não em grandes cidades. Até porque as grandes cidades, comparadas à área rural, eram muito pequenas, muito diminutas, tá certo? Então, quer dizer que a população do Brasil ela se desenvolveu enquanto uma população rural, pelo menos nesse período, tá certo? Então, as populações elas viviam mais no sítio, na zona rural. E aqui, por exemplo, a gente deve fazer uma comparação do campo com a cidade, porque as pessoas que moravam nas cidades eram muito menos do que, como eu falei, acabei de dizer, eram muito menos do que as que moravam no sítio, na zona rural. Tanto é que a gente deve se atentar porque o número de cidades era tão pequeno que a gente pode até contá-las, porque as principais, por exemplo, eram o Rio de Janeiro, Salvador, Recife, São Paulo, o próprio São Luís, no atual estado do Maranhão. Então, tudo isso a gente pode ver que eram tão poucas as cidades que a gente pode até contar nos dedos com muita facilidade, né? Não tinham muitos habitantes comparados à população rural nessa época, tá certo? Então vamos ver aqui, por exemplo, a divisão política do Brasil na época no período do século XIX. Porque hoje a gente tem, mais de 20 estados, galera. É estado demais, a gente conhece todos. Eu mesmo conheço a capital de todinho. Você me perguntar o seu nome de todinho. Então é importante vocês já irem pesquisando, anotando, estudando o nome de todos os estados do Brasil com suas capitais. É bom ter isso em mente, galerinha. Mas façam isso, analisem, olhem o nome de cada estado que tem e compare, por exemplo, o mapa atual do Brasil com o mapa do século XIX. Vocês vão ver que é muito diferente. Olha aqui, como era a divisão geopolítica do Brasil nesse período. O estado do Grão-Pará era o maior estado que tinha, o estado do Grão-Pará. E hoje temos o quê? O Pará, o Amazonas, o Amapá, Roraima, o Acre. Mas, cada um, hoje em dia, dividido, cada um no seu lugar. Mas na época, era tudo uma coisa só. Deixa eu olhar nos seus olhos e repetir. Tudo uma coisa só. Entendeu? Então aqui, tudo uma coisa só. Então o Acre, Roraima, Amapá, tudo que é o Amazonas, Pará, tudo que hoje é divididozinho, antigamente era tudo uma coisa só. E essa coisa só junta chamava-se Grão-Pará. Mato Grosso, tem aqui o estado de Rondônia,
no estado de Rondônia, Mato Grosso do Sul. Tudo isso hoje em dia está tudo separadozinho, mas antigamente não, é tudo uma coisa só. E outra, caráter predominantemente rural. Não pensem em urbanização nesse período do início do século XIX, tá certo? Aqui, ó, por exemplo, o estado da Bahia é quase como era quase como é hoje, mas não chegou a ser como era hoje. Então, ó, vocês podem ver que não era a mesma coisa. Aqui, ó, Tocantins, né, o que seria o Tocantins aqui, parte de São Paulo, né? Tudo isso era tudo uma coisa só, entendeu? Então, pessoal, com o tempo é que os estados vão virando, ou melhor, as províncias vão sendo formadas e os estados vão sendo emancipados e os territórios formando-se como conhecemos hoje. Mas no período do século XIX é bom vocês entenderem que era desse jeitinho assim. Ok? Então vamos lá. Ó. O Brasil, como eu venho dizendo, mais de 500 mil vezes, acho que vocês até já enjoaram, né? Tanto que eu falei que o Brasil era um país rural. E vocês vão entender por quê. Ó. Porque, por exemplo, a produção que existia, a galera produzia. A galera produzia bastante. Produtos advindos de agricultura, como, por exemplo, milho, feijão, a mandioca, dentre várias outras culturas. Produziam, e isso agora, a partir desse momento, era mais para o desenvolvimento interno. Porque vocês lembram o seguinte, eu vou pedir para vocês fazerem uma comparação. Eu posso pedir isso na prova e eu quero que vocês anotem. Vocês anotem, vocês não são bestas que vocês vão anotar, que eu sei. Olha, na prova eu posso perguntar o seguinte, qual a diferença por exemplo, da agricultura, do objetivo da agricultura no Brasil colônia, que era o período em que o Brasil ainda não era império, para o período quando ele virou império? Qual a diferença? Suor da infeliz. A diferença é que antes era para o desenvolvimento da metrópole, Portugal, mas agora para o próprio desenvolvimento interno. Né? A partir do reinado, a partir do momento que o Brasil virou império, no começo do século XIX, a economia é mais para o desenvolvimento interno. Então vamos lá. A agricultura para exportação, embora tenhamos dito isso, que havia uma grande produção para desenvolvimento interno, também tinha agricultura de exportação, tá? Só que detalhe, essa exportação era para o desenvolvimento interno. O Brasil produzia para vender para outros países, para enriquecer, para ganhar dinheiro. Então isso quer dizer o quê? Que a agricultura era para exportação e isso era a principal fonte de renda do Brasil. Entendesse? Então, ó, isso era a principal fonte de renda do Brasil. Então, quais eram as principais culturas cultivadas nesse período? Era justamente aqui, ó, açúcar, algodão, café. O café, ele fez um sucesso tão danado, mas tão danado mesmo aqui no Brasil, que ele se expandiu. E ao se expandir, ele foi gerando muito lucro para o Brasil, que o governo passou a investir no desenvolvimento dessa cultura. Tanto é que vão surgir aí algumas características mais modernas, como por exemplo a construção de estações e de trilhos de ferrovias para os trens passarem e transportarem o café de um estado para o outro. Ei, se liga? Anota isso que é importante. Beleza? Vamos lá. Então, é justamente isso que eu havia dito. E a falta de indústrias, eu falei que o Brasil era um país rural. Ok. Então, se ele era um país rural, para ele consumir alguns produtos, ele precisa o quê? Importar de outro país. E qual era o país que mais importava nesse período? Quem era? Fala para mim. A Inglaterra, exatamente. Eu sei que você disse que era a Inglaterra, que a gente vem estudando que a Inglaterra era o principal parceiro comercial do Brasil durante a maioria de toda a história do Brasil, né? Então, por exemplo, a Inglaterra mandava muita mercadoria aqui para o Brasil, então isso acontecia muito, tá certo? Então, o Brasil passou a ser dependente da Inglaterra nesse sentido. Então, vamos lá. A gente tem que entender que a sociedade do Brasil nesse período, um país rural, tinha uma sociedade extremamente desigual. A desigualdade social era gigantesca no Brasil. Temos que entender isso. Não era um país igualitário. Não existia democracia. Era um país extremamente desigual. Primeiramente por quê?
Porque era uma sociedade muito hierarquizada, tinha uma hierarquia social que no topo dessa pirâmide, por exemplo, estavam os proprietários de terra e os próprios comerciantes. Os comerciantes estavam no topo, mas os proprietários, ou seja, quem tinha muita terra é quem mandava na sociedade. Se liga. Então, se tu, menina ou menino, se tu tivesse muita terra nesse período, muito poder, muito dinheiro, tu ia ser um top, tu ia estar no topo da pirâmide social nessa época. Agora, se tu fosse, por exemplo, um trabalhador manual, ou seja, um artesão, um funcionário do governo ou algum soldado das Forças Armadas, tu ia estar no topo, tu ia estar uma escala abaixo do topo, tá entendendo? E agora, se tu não fosse nenhum nem outro e tu fosse, por exemplo, uma pessoa pobre, por exemplo, você ia estar no terceiro extrato para baixo, né? Tanto é que a base da sociedade era formada por escravizados. Se você fosse uma pessoa escravizada nesse período, você estaria na base da pirâmide social, você viveria em condições deploráveis. Entendido, galerinha? Se liga nisso. Então, nesse período em que Dom Pedro assumiu como imperador, foi elaborada a Constituição Federal de 1824, que a gente já viu isso em algumas aulas anteriores. Então, quando veio a Constituição Federal de 1824, por exemplo, ela excluiu das eleições a maior parte da sociedade. Quem era pobre não votava, nem podia ser votado. Quem era negro, escravizado, não podia ser votado, nem podia votar, não era considerado cidadão. Mulher, nem pensar nessa época, não votava, infelizmente não votava nesse período. E também, quem votava era apenas quem era branco, quem era livre e quem tinha isso aqui, dinheiro. Exato. Aqui, por exemplo, é um símbolo nessa imagem de como era a sociedade nessa época, né? Por exemplo, o poder de uns sobre os outros. Quem é nobre está aqui, está aqui de boa na carruagem, né? Aqui algumas mulheres dentro desse tipo de, não sei nem como é que se chama isso, na verdade, mas aqui, transportada por duas pessoas escravizadas. Então, para você ver a hierarquia social que aqui existe, né? Aqui a base da pirâmide social, os escravizados, e a pessoa rica, a pessoa branca, sendo transportada por eles. Por exemplo, como é que era a vida das mulheres nessa época? Como é que era a vida das mulheres na sociedade brasileira do século XIX? Primeiramente, a gente tem que entender que elas viviam reclusas. A maioria delas viviam... vou dizer uma coisa para... Essa é para as meninas. Se você morasse no Brasil nesse período, você provavelmente estaria reclusa sempre dentro de casa, fazendo as tarefas domésticas, ou sendo servida pelos escravizados, se você tivesse, mas você não podia ter uma vida tão pública quanto os homens, entendeu? Nessa época era assim. Então, mal saíam dos lares, mas isso não quer dizer que isso é uma regra, porque tinham mulheres que assumiam papéis importantíssimos na sociedade, como, por exemplo, trabalhar no comércio, né? Tinha muitas mulheres vendendo coisas como ambulantes, tinham também viúvas de fazendeiros, né? de latifundiários, que quando o marido morria, elas assumiam simplesmente. Acontecia isso também, tá? Então, só não podemos esquecer que elas tinham menos direitos que os homens. E exemplo disso é, por exemplo, que a chance de receber uma educação formal. Vocês estudam hoje na escola alternativa, são privilegiadas, ensino de qualidade, vocês estudam a alternativa, certo? Mas nesse período, a chance de vocês estudarem na mesma escola, receber a mesma educação que os meninos, não seria a mesma. Os meninos seriam privilegiados nesse período, entendeu? E no ano de 1827, 3 anos após a Constituição de 24, acontece a criação das primeiras faculdades brasileiras, ou seja, passa a existir faculdade no Brasil. Mas o que é que acontece? As mulheres não podem participar, tá certo? Então aqui, por exemplo, uma mulher cuidando do seu próprio lar, com seus servos, com seus escravizados dentro de casa, tá bom? Então, só para a gente já pegar para a reta final do vídeo, como era a vida das crianças no Brasil do início do século XX? As crianças, vocês já são pré-adolescentes, né? Muitos já são adolescentes. Como era a vida se vocês fossem crianças nessa época, né? As crianças, por exemplo, as condições de vida variavam de acordo com a classe social. Se você fosse rico, de família rica, sua condição social ia ser uma. Se você fosse de família pobre, sua condição ia ser outra. Então vamos lá. Para as crianças ricas, da elite, por exemplo, tinham acesso a bens materiais, como boa alimentação, boas roupas e direito, por exemplo, a ter brinquedos. Era possível as crianças da elite ter brinquedos. Mas se, por exemplo, vamos supor
que meninos e meninas de formação, crianças de classes mais populares, por exemplo, de classe média, vamos assim dizer. Obrigado, Júnior. Crianças de classe média, por exemplo, elas tinham menos recursos do que as crianças mais ricas. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Então quer dizer que elas não teriam os mesmos privilégios que as crianças ricas. Então aqui, os meninos e as meninas, eles recebiam a formação educacional de forma diferenciada, né? Os meninos, a educação deles era diferente da educação das meninas, porque os meninos, os pais queriam que eles virassem advogados, funcionários públicos, advogados, médicos, e as meninas recebiam educação voltada mais para o cuidado com o lar. Resumindo, grosso modo falando, para serem donas de casas profissionais. Então, isso é o que acontecia no início do século XIX. Então, as crianças de classes mais populares, beleza? E o abandono de meninos e meninas era muito comum. As famílias abandonavam muito os seus filhos. As famílias abandonavam demais, justamente por conta das baixas condições, da miséria que vivia o Brasil. Os pais não tinham condições de criar os próprios filhos, então isso gerava muito abandono, tá? Tanto é que as crianças de 1 a 5 anos de idade morriam, o índice de mortalidade dessa faixa etária foi muito grande nesse período. Sem falar, por exemplo, que quando era da classe escravizada, quando a criança completava 11 anos, ela já era considerada adulta. 11 anos. Quem de vocês aí tem o quê? 13 anos, mais ou menos, algum de vocês. Há 2 anos atrás, se fosse uma criança escravizada, já estaria sendo considerada adulta e pronto para trabalhar nas lavouras, nas minerações e em tudo. Veja aí que barbárie, né? E aos 14 anos já era considerado um adulto devidamente formado e já era vendido, por exemplo, nos mercados de escravizados. Então aqui é uma imagem, por exemplo, de um mercado que mostra pessoas escravizadas sendo comercializadas. E a vida dos escravizados, já aproveitando o gancho para falar deles, tá? Então, a partir do momento que o Brasil vira um império, o tráfico de escravizados aumenta. Anotem isso aí, fixem isso daí, tá? O tráfico aumenta. As pessoas vinham de várias etnias, ou seja, era preferível que os escravizados eles viessem de vários países diferentes lá do continente africano, que é para não correr o risco de eles se comunicarem aqui e acabarem organizando alguma revolta. Então era preferível que eles viessem de outras sociedades, tá? Então a maioria deles trabalhava, por exemplo, na zona de produção de mercadorias para exportação, como o próprio açúcar, né, através das plantations. E aqui os cativos, eles viviam nas senzalas, que eram aquelas grandes salas, aquelas grandes cabanas, casarões, formados um salão bem grande, para que os escravizados eles pudessem dormir todos amontoados, todos juntos no mesmo ambiente. E existiam várias formas de escravidão. Tinha aqueles escravizados de ganho, que eram utilizados para ganhar dinheiro, né, para eles saírem na feira vendendo. Tinha os mineradores, tinha os que trabalhavam na mineração, nas plantations de cana-de-açúcar. Se liga nisso. E no século XIX, para quem tinha escravizado, para quem possuía um escravizado, era sinal de prestígio, significava que ele tinha uma grande condição social. Então você é um latifundiário, uma latifundiária nesse período, e você tivesse um escravizado, então quer dizer que você era uma pessoa prestigiada. Enquanto mais você tivesse, mais rico você era. Então tá aqui, tá? Então isso aqui é, por exemplo, uma imagem pintada pelo Jean-Baptiste Debré, que é aquele cara que a gente conversou sobre ele através do Google Meet. Tá? Então a imagem aqui pintada por Debré, e aqui mostra alguns escravizados usando colar de ferro. O colar de ferro era um colar que tinha como intuito machucar o escravizado como forma de punição por ele ter tentado fugir. Então aqui é uma pintura na visão de Debré. E Debré veio de onde? Através da missão artística francesa, isso a gente viu, tá? Então aqui para a gente finalizar a vida das populações indígenas do século no início do Império, né? Como que era a vida dos índios, né? Dos indígenas. Então a gente vê aqui, por exemplo, que com a independência do novo governo, o próprio imperador, com seus assessores, começa a traçar um plano para como vai ser, vários políticos, para como vai ser a vida, por exemplo, dos indígenas nesse período. Então aqui, havia aqueles que eram considerados civilizados, que tinham os mesmos direitos, por exemplo, que os brasileiros, né? Vários indígenas que tinham os mesmos direitos, mas tinham aqueles considerados não civilizados, que eram aqueles que resistiam à dominação portuguesa e que fugiam da dominação e que iam, por exemplo, queriam continuar com as suas culturas. Aí os portugueses consideravam eles
selvagens, né? Então, como eles consideravam selvagens, eles passam a aldear esses indígenas, como a gente já viu, eles começam a aldear para tornar eles civilizados, tá certo? E aqui, muitas vezes também, muitos deles eram recrutados para lutar, mesmo sem querer, nas chamadas forças armadas contra outras nações. Então, muitos eram recrutados. Então, essa questão dos aldeamentos, das formações, dessas aglomerações de indígenas no mesmo ambiente, vai possibilitar isso, por exemplo, considerando eles como não civilizados, vai cada vez mais justificar e legitimar a tomada das terras indígenas pelos portugueses. Tanto é que a propriedade privada ela vai se desenvolvendo a partir de então com grande força e só desenvolvendo a partir com o passar dos anos. Então, pessoal, aqui a gente vai finalizando a nossa aula, essa parte do nosso módulo. Até aqui, a aula hoje foi mais longa que o normal, por quê? Porque aqui eu trabalhei já metade do capítulo, numa aula só. Se ligou? Então aqui, ó, vou deixar aqui umas questõezinhas aqui do módulo para vocês, da página 67, 72 e 73. Módulo 3, capítulo 9. Galera, até a próxima, até sexta-feira, a gente se vê no Google Meet. Abraço!